Bíblia de Estudo da Mulher, Gálatas, capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que pareciam se destacar, para de que maneira alguma não corresse ou houvesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a se circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido às ocultas para espionar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não faz diferença para mim. Deus não julga o homem pela aparência. Esses, digo, para que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim, com eficácia para com os gentios. E quando Tiago, Cefas e João, que eram considerados as colunas, reconheceram a graça que me havia sido dada, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendaram-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, me resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Pois, se nós que procurando ser justificados em Cristo descobrimos que somos pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a vivificar as coisas que já destruí, continuo a mim mesmo transgressor. Porque pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão.